Oi, oi, pessoal! Boa noite a todos. Vamos só aguardar um pouquinho. Enquanto as plataformas vão avisando as pessoas que eu estou ao vivo. Enquanto vocês vão chegando. Meu Instagram demora um pouquinho, segundo o que as pessoas me disseram, que eu já tô ao vivo há um tempo quando elas recebem a notificação de que eu estou ao vivo. Isso é ruim, né? Porque aí o pessoal acaba perdendo o início da live e às vezes perde o fio da meada. Por isso que eu sempre tento retomar um pouco o assunto para que vocês vão entendendo melhor e quem vai chegando também vai entendendo, né? Esperar mais 2 minutinhos para chegar mais gente, tá? Acho que o som tá bom, né? A luz tá boa também. Ficar um pouquinho mais assim pra frente. Acho que melhora. Qualquer coisa vocês me avisem. Que não estiver bom, se não tiver o áudio bom. Eu aumentei bem o volume, mas às vezes dá algum probleminha, né? Acho que tá tudo certo, né? Ninguém pontuou que tá errado, então eu espero que esteja tudo certo. Que vocês estejam me ouvindo bem. Ali no Face também. Eu não consigo ver os comentários. Ainda, mesmo depois de todo esse tempo, não sei mexer tão bem. Mas a gente vai aprendendo. Então vamos começar. Eu sou Manuela Uber, sou psicóloga. Atualmente trabalho mais focada na infância e na orientação de pais. Porque, né, com esses quase 11 anos, esse mês faz 11 anos que eu sou formada, eu percebi o quanto muitas questões dos adultos estavam na infância. E como eu entrei na faculdade por gostar muito de psicologia do desenvolvimento, que estuda exatamente a infância, né, o desenvolvimento da nossa psique, né, do nosso emocional, eu decidi focar o meu trabalho e por isso essa página, os assuntos daqui, mais na infância. Mas conforme vocês forem tendo dúvidas, né, podem ir me falando. E eu sempre acredito muito, né, que vários dos assuntos não são só para a infância, né? Se fazem bem para o desenvolvimento da criança, um desenvolvimento emocional saudável, é sinal que faz bem para nós também. Então, muitas vezes o que eu venho falando aqui com vocês também é bom para os adultos, não só para as crianças e para os adolescentes. Por que eu decidi falar sobre esse assunto, né? Eletrônicos. As telas, como a gente costuma falar. Para mim, é muito interessante porque é muito estranho até falar sobre esse assunto, porque é algo bastante já sabido, né? Nós sabemos, a gente se vem estudando, né, desde que a internet entrou nas nossas vidas, né, desde que ela está mais presente, de uns 20, 25 anos para cá, se vem fazendo muitas pesquisas, né, muitos estudos sobre a influência dos eletrônicos na nossa vida, né, no nosso desenvolvimento, e tem se mostrado
que para as crianças não é tão bom, não é uma boa influência, né? E isso já há 20, 25 anos, né? Então, já tem muitas pesquisas, tem muitas orientações sobre o uso devido dos eletrônicos. Mas eu ainda recebo no consultório pais que dizem que eles se sentem estranhos por optarem de não dar tablets e celulares para os seus filhos. Eles vêm me perguntar nas orientações de pais se isso é certo, se eles não estão fazendo mal para os filhos, porque todo mundo diz para eles que eles estão privando os filhos de algo que todo mundo tem, né? E eu acho, e para mim isso causa uma estranheza, porque a maioria desses pais tem a minha idade, ou mais, algumas vezes, né? São pessoas que não nasceram com as telas. Estão criando os seus filhos já na era digital, mas não são filhos da era digital. São pessoas que cresceram sem as telas. E parece que nós nos esquecemos disso. Parece que os pais de hoje esqueceram que a infância deles foi sem telas. E acham normal, né? Não, o normal de hoje é as telas. E até questionam pais que optam por não dar, né? E aí o que deveria ser o normal, que é as telas a partir só de uma idade mais avançada, se torna o estranho. E isso é muito curioso, que pais que estão fazendo a coisa certa estão sendo questionados. E sempre que eles me falam sobre isso, eu lembro de um documentário na Netflix que fala sobre o dilema das redes. E nesse documentário eles falam muito bem sobre essa capacidade que a internet tem, né, que todos os meios de comunicação, mas principalmente a internet. Sim, com certeza, Milena. O equilíbrio sempre é o melhor caminho, né? Mas esse documentário no Netflix, O Dilema das Redes, ele fala muito bem sobre essa distorção da realidade. O quanto as mídias, de uma maneira geral, conseguem distorcer a realidade. E eu percebo muito claramente isso quando a gente vê pessoas que não foram criadas na era digital acreditando que é assim, que tem que ser assim. Por quê? Se você não foi criado assim, por que o seu filho tem que ser, né? Por que é obrigatório? Cada um pode optar como educar os seus filhos. Essa é a beleza do ser humano, né? Nós somos capazes de tomar essas decisões, não é obrigatório dar aos filhos porque, mas, né, as crianças de hoje já nasceram na era digital. É assim. Pode ser que o mundo mudou muito, e mudou muito rápido, né? Eu fui ter computador com 15 anos e o quanto eles mudaram até hoje, né? Era computador de mesa, né? Aquele computador grande, com mouse, com teclado. Era muito diferente, né? Demorava. Esses dias até falei aqui, né? Fiz até um Reels sobre a conexão que era discada, então demorava muito pra gente conseguir acessar, baixar qualquer coisa. E foi o meu presente também de 15 anos. Que nem pra ti, né, Milena? E era o presente de 15 anos, né? Para que a gente pudesse estudar mais, pesquisar mais, né? Era uma coisa muito significativa, porque era muito difícil ter internet. Ela ocupava o telefone, né? Então ninguém podia usar o telefone na casa quando se estava usando a internet. O horário também do telefone era algo muito caro, né? A hora. E parece que as pessoas de hoje esqueceram. E esse documentário, que bom que tu assistiu, Milena, porque ele é muito bom mesmo, né? Ele fala no início ali, e são pessoas que trabalham com isso.
E se sabe, né, não é algo velado, não é um segredo, que o intuito deles é fazerem as pessoas passarem mais tempo na internet. Só que isso é feito para nós adultos, que já temos o nosso cérebro formado e podemos optar, e mesmo assim nós não conseguimos. Como é difícil sair do Instagram. Quantas brincadeiras, quantos reels tem sobre isso? Ah, vou só dar uma olhadinha aqui, passou horas. Porque a gente perde a noção do tempo quando nós estamos na internet. E isso é algo estudado. Infelizmente, o estudo da mente humana não serve só para coisas boas. Ao longo da história foi usada para coisas não tão boas. E uma delas é a mídia. É utilizado para manter as pessoas mais tempo na internet. Para manter as pessoas mais tempo entretidas com isso. E aí fazendo compras, e aí, né? Eu não sou contra a internet, eu estou aqui. Ela é um meio de divulgação. Como eu sempre falo para os pais também, eu gosto de jogos. Eu não tenho nada contra os jogos. É muito legal. Quem já jogou, né? Quem já jogou um jogo, um videogame, é muito bom. Mas nós já estamos formados e mesmo assim é difícil sair. É difícil se dar conta de que se perdeu muito tempo. Tanto que hoje em dia se fala na gestão do tempo, né? Da gente colocar alarme no celular para, eu vou dar uma olhada aqui no celular e aí o celular mesmo avisar, você já está meia hora aqui. Para que algo nos lembre, porque nós não nos lembramos, a gente não se dá conta. E aí a gente exige que a criança queira sair disso. A gente dá, né, coloca ela neste meio e depois quer que ela consiga sair. Só que a criança ainda não está madura emocionalmente. Se nós não conseguimos e perdemos a noção do tempo, imagina uma criança, que o tempo já é muito difícil. Para uma criança, quantas horas? Né? Você pode ficar 1 hora. Ela não sabe quanto é 1 hora. Mesmo quando já sabe olhar no relógio, né? O tempo é muito diferente. A gente sabe disso. Quando a gente está 1 hora esperando numa fila, é uma coisa. Quando a gente está numa hora no celular, é outra. A dimensão do tempo é muito diferente dependendo do que a gente está fazendo. E por isso, por essas questões todas, é que a gente fala muito sobre os eletrônicos, sobre as telas. E não sobre, de uma maneira que demonizar, né? Não é. É como a Milena estava falando, né? O equilíbrio é sempre o melhor. Mesmo que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela escreveu um manual, né, sobre telas, baseado em várias leis que existem aqui no Brasil, baseada em estudos sobre o desenvolvimento. E eles afirmam que crianças até 2 anos não devem mexer em telas, né? Não devem estar com telas. E quando a gente fala em tela, a gente está falando de celular, videogame, televisão. Porque algumas vezes a gente, né, mas a televisão não é tela. O difícil é achar esse equilíbrio, é assim. E talvez por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria escreveu esse manual. E esse manual, ele foi... não esqueci a palavra. Ele foi reforçado, né? Ele foi apoiado. Ele foi apoiado não só pelos médicos da pediatria, como neurologistas, como a medicina de uma maneira geral, e vários outros profissionais, como da psicologia, relacionados à infância, que trabalham com a infância.
E é um manual muito tranquilo, assim, de ler. Eu também oriento que vocês deem uma olhada. Dá para achar na internet, é só botar a Sociedade Brasileira de Pediatria. E esse manual foi escrito em 2019, antes de tudo isso que a gente está vivendo, né? Antes mesmo da pandemia e do isolamento, da gente ficar mais em casa, já existia essa preocupação dos profissionais da infância com relação ao uso indevido das telas, da exposição às crianças, porque quando a gente fala em tela, muitas vezes a gente só imagina a criança ali passivamente olhando algo, que é o que muitas vezes pode acontecer, né? Mas a gente esquece que na maioria das vezes as crianças ficam sozinhas. E quem é que não sabe fazer assim com o dedo, né? Passar para o próximo vídeo porque esse não tá legal. E aí vai passando, no meio desse vídeo tem outra coisa. Todas as plataformas, né? YouTube, Instagram, WhatsApp, todas as plataformas, elas têm chats. Então é muito fácil de em algum momento alguém mandar mensagem. E aí é isso que as pesquisas e os profissionais mostram, que as crianças ficam expostas a alguém falar com elas, alguém que não era para falar com elas, né? Alguém desconhecido, e expostas a verem conteúdos que não são para elas. Ah, Manuela, mas ele só olhou um filme de terror, ou um pedaço de um filme de terror. Mas todos os filmes têm aquela classificação indicativa. E vocês podem até ver que às vezes nos filmes que eu coloco de sábado, né, que eles são livres. Tem uns que a indicação é livre. Mas eu, como profissional, oriento que alguns não são livres de verdade. Porque tem alguns assuntos que são mais difíceis para crianças muito pequenas. Tem alguns temas que é difícil de abordar com crianças muito pequenas, como a morte, né? Como temas desse sentido. Eles não são de terror, eles não são para assustar, mas para crianças muito pequenas ainda não é apropriado. Ou às vezes tem alguma palavra, alguma coisa. Então, por isso que nessas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria, o que eles mais enfatizam, além da idade, né, essas sugestões, essas orientações que eles fazem, né, de a criança até os 2 anos não, né, evitar ao máximo a exposição dela a telas, todas as telas, dos 2 aos 5 é 1 hora por dia, né, de preferência 10, 15, né, dividir essa 1 hora em um dia, de 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia, no máximo, então é no máximo 2 horas, de 6 a 10 anos. De 11 a 18 anos, que eu acho que deve ser o mais difícil, né? Que é de 2 a 3 horas por dia de exposição. Essa é uma orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria e que foi apoiada por todas as outras áreas da infância, né, que trabalham com a infância. E em todas essas idades, eles ressaltam a importância da supervisão, da criança e o adolescente não estar sozinho em nenhum desses momentos, por conta muito dessa exposição, por conta de não achar que tem perigo, que não tem problema, né? É só uma pessoa legal, porque normalmente as pessoas que vêm falar com eles são pessoas legais, não são pessoas chatas, né? Não tem problema falar com essas pessoas, eles não compreendem o risco que pode ter na internet.
até por terem já nascido nessa era digital, onde o mundo é esse, né? E aí a Sociedade Brasileira de Pediatria diz isso, que eles nunca devem estar sem supervisão, que não deve nunca ser junto ao horário das refeições, e infelizmente algumas famílias têm esse hábito, né, de para a criança comer, colocar algum desenho, né, e isso as nutricionistas também não gostam, porque aí cria vários problemas com a alimentação, mas aí é algo da área delas, né, que eu adoro estudar, mas é muito mais da área delas, que reflete também, né, nas questões emocionais. E de 1 a 2 horas antes do horário de dormir. Por exatamente, né, esse processo todo da cor, que estimula muito o nosso cérebro, nos deixa muito agitados para dormir. E por quê, né? Por que se faz todas essas orientações? Por que a Sociedade Brasileira de Pediatria se uniu, né, não sei quantos milhões de médicos, é uma quantia mil, né, de médicos, é uma quantia bem grande de profissionais que se uniram para escrever esse manual, preocupados com a infância. Por quê? Porque se tem visto um aumento muito grande de dificuldades das crianças aprenderem. Então, as crianças estão com dificuldades de aprender a ler, a escrever por conta da motricidade, né? De não estarem fazendo tantas atividades que desenvolvam a motricidade. A gente, né? Eu mesmo tenho percebido uma coordenação motora nas crianças muito prejudicada. Porque todas essas coisas, boa parte do nosso desenvolvimento, a gente aprende brincando. A gente aprende sobre coordenação motora pulando, subindo nas coisas. Por isso que criança gosta de subir, de escalar as coisas, porque isso desenvolve a coordenação motora, desenvolve o senso de espaço. Então a gente tem visto muitas crianças e já adolescentes que não têm dimensão de espaço, então se bate muito nas coisas. Vai cruzar por uma porta, se bate. Vai cruzar por um copo, derruba o copo no chão e quebra. Pessoas com prejuízos já muito amplos. Não é uma questão só, mas ele só tá ali no celular. É tudo o que se está perdendo. Eu já andei, né? Já falei isso aqui com vocês. O problema não são só as telas, mas tudo o que se perde enquanto se está nas telas. Se a gente pensar, por exemplo, em crianças abaixo de 2 anos, que eles dizem para não ter acesso a telas, né? Se a criança está na tela, uma criança abaixo de 2 anos, ela dorme ainda mais e ela faz sonecas durante a tarde. Normalmente, né? Não é todas, mas normalmente. Então ela passa bastante tempo do dia dela dormindo, porque precisa. Faz parte ainda do desenvolvimento. Se nesse outro tempo, né, enquanto ela está acordada, ela ficar nas telas, qual é o momento que ela vai ficar se locomovendo, interagindo com o espaço, interagindo com as pessoas? Então é tudo isso que se perde ao estar no celular. E já tem, né, várias pesquisas sobre os adultos também, o quanto nós estamos perdendo muitas coisas, né? Mas aí é para outra live. Eu gosto muito de falar desse assunto porque eu tenho visto as pessoas perdendo muita coisa. Perdendo às vezes de ver a natureza, de conversar com as pessoas de casa, perdendo o próprio desenvolvimento dos filhos. Porque estão às vezes muito intertidos no celular ou mesmo querendo filmar o que a criança está fazendo, né? E aí como é a interação da criança se quando ela olha para o adulto ela enxerga um celular? Ela não enxerga os olhos, as expressões de quem está olhando para ela. Ela enxerga um celular filmando ela. Então é tudo que se perde
e o desenvolvimento não mudou. O mundo pode ter mudado muito e muito rápido, mas o nosso desenvolvimento não mudou. As nossas necessidades são as mesmas. A gente tem necessidade do olhar do outro. A gente tem necessidade de nos locomovermos, né? O nosso cérebro precisa de várias coisas para se desenvolver realmente, né? E ele vai se desenvolvendo aos poucos até o final da adolescência. O nosso cérebro ainda está se desenvolvendo, né? Hoje em dia se fala até 29 anos, se não me engano. Agora me fugiu, né? Porque eu estudo mais até o final da adolescência. Mas se fala que o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento até nós já somos adultos com 30 anos, né? Mas até 21, 24 anos o nosso cérebro ainda está crescendo, inclusive, né? Então tem muita coisa acontecendo aqui dentro. E tudo isso precisa desse modelo, desse aprendizado do lado de fora. E quando nós estamos na tela, é apenas uma coisa. É apenas uma estimulação visual, né? Não tem criatividade, não tem processo, não tem interação. E como eu sempre digo aqui, nós somos seres sociais. Nós aprendemos na interação. Que a gente acha lindo que a criança imita tudo que o outro faz, né? Principalmente o pai e a mãe, que são os grandes modelos dela, né? Porque é assim que ela aprende. É imitando que ela aprende. E algo que sempre eu penso, né? Nós estamos tão preocupados com as crianças. Não deixamos elas irem para o colégio sozinha. Hoje em dia, até em cidades pequenas, as crianças não vão mais para o colégio sozinhas, porque é perigoso, pode acontecer algo, né? Como é que a gente deixa elas sozinhas na internet? É tipo largar elas no meio da 25 de março no Natal. É só isso, né? E é isso. A internet é um lugar gigante de muitas possibilidades. Possibilidades maravilhosas. A gente encontra atividades, encontra muitas coisas boas para fazer com as crianças. E nós fazermos também, né? Mas também de possibilidades não tão boas. Então, a gente não deve deixar as crianças sozinhas. Na internet, na TV, no YouTube, né? Seja o que for. Até porque eu já atendi situações que eram um filme e a criança estava olhando sozinha. Mas aconteceu algo lá no filme que ela não conseguiu elaborar. Sozinha a criança não consegue, ela ainda está aprendendo. Então surgiu alguma emoção, né? O filme despertou alguma coisa que a criança não conseguiu lidar sozinha. E aí gerou problemas. Aí gerou traumas, gerou dificuldades, gerou medos, gerou várias outras coisas que possivelmente, se tivesse um adulto junto, ele teria ajudado a criança a entender aquilo. A entender o que ela está sentindo, o que aconteceu no filme. Crianças pequenas precisam desse suporte. E conforme ela vai crescendo, é importante a gente estar por perto, não para monitorá-las, mas para saber o que é que está acontecendo. Porque a criança precisa desse suporte. Ela não tem ainda a capacidade de discernir de fato o que é certo e o que é errado. Por isso que nós só votamos depois dos 16 anos. Por isso que a gente não pode dirigir antes dos 18 anos. Porque muitas coisas estão em formação dentro de nós para nós termos a capacidade de tomar este tipo de decisão. E quando a criança está na internet, ela está tomando decisões. Seja de abrir ou não, seja de responder ou não. Ela está tomando decisões que algumas vezes ela não está preparada. Então, por isso essa importância da supervisão que é muito falada
no manual da Sociedade Brasileira de Pediatria e que eu tenho visto diariamente no consultório, o quanto é prejudicial para a criança estar sozinha. Porque acontecem situações que ela não sabe lidar. Acontece no joguinho, às vezes mesmo, algo que deixa ela muito impressionada e aí ela não consegue lidar com aquilo. Então ela precisa desse adulto para dar suporte, para ensinar, para orientar sobre aquele assunto. Ai. Falo, não deixo vocês falar, né? Não deixo espaço para pergunta. Mas é que esse é um assunto que, para mim, é algo muito já estudado, muito lido, né? E para mim faz todo o sentido de por que nós precisamos cuidar das crianças, não só na rua, porque a gente tá muito com essa impressão que a criança sentada no sofá, olhando o celular dela, ela tá segura. Só que ela tá na internet, onde tem tudo. Há algum tempo atrás até se tentou, né, através do marco legal da internet, fazer alguns bloqueios, algumas coisas, né, mas se viu que daí é difícil, né, o governo dizer o que é certo e o que é errado, né. Os pais precisam dizer o que é certo e o que é errado para os seus filhos. Até porque às vezes um filme que não tem problema nenhum para uma criança, para outra é muito assustador. Ou mesmo uma criança que passou por alguma situação e aquele filme fala sobre isso, às vezes ela vai precisar de suporte para lidar com o que aquele filme vai trazer. Se ela passou pela perda de alguém e ela assiste um filme que fala sobre isso, ela vai precisar de um adulto junto com ela para conversar, para ser orientada. Então é muito particular. Só que se dá algumas orientações baseadas no desenvolvimento. Essas orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria e de todos os outros profissionais da infância, elas são baseadas no desenvolvimento, na maturidade que cada cérebro tem, porque em cada fase a gente vai tendo uma maturidade, né? Uma capacidade de lidar. E por isso eles deram essas orientações, né? Elas são orientações, vale muito a pena vocês olharem, porque eles embasam bastante no manual. O porquê que eles trazem essas orientações, o que pode acontecer, né? Alguns fatores de proteção e de risco nas famílias. Então é um manual muito interessante para a população em geral. Acho que vale muito a pena. E vocês têm alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de falar? Senão a gente vai encerrando. E qualquer dúvida vocês podem me mandar por direct ou deixar aqui embaixo da live também, que eu deixo ela salva lá no meu feed. Não, nenhuma dúvida. Que bom, espero que seja porque a live ajudou a pensarem um pouco, né? O intuito sempre é aqui que cada pessoa possa pensar melhor, né? Tendo algumas referências, mas pensar por si, porque a educação é algo muito individual, né? Cada pai sabe como deseja a educação do seu filho, os valores, né? O que quer ensinar. Mas cabe a gente saber um pouco sobre desenvolvimento e sobre a influência dos eletrônicos, né? No desenvolvimento, para tomar essas decisões da melhor maneira. Eu agradeço a presença de todos vocês e até a próxima!